Dando continuidade aqui à aula, né, 8, que é a 9, né, você não entendeu, não sabe, dá uma olhada lá na aula 8 e depois na 9 que você vai entender tudo. Nós estamos falando sobre o anseio de Deus ao longo das eras, né, e do desejo de Deus em ter comunhão com o ser humano. Falamos de Enoque, falamos de Adão ter perdido a comunhão com Deus por causa do pecado, e falamos de Enoque também, e na aula 9 e depois na 8 também, fizemos um resumo, e agora estamos falando sobre Noé. E nós trouxemos aqui Gênesis 6:9, apenas uma frase que diz que Noé andava com Deus. Nós falamos do desejo de Enoque também na aula anterior, que Enoque, né, que Noé, melhor dizendo, desejou andar com Deus, e Deus começou a revelar a ele os seus segredos. Revelou a ele os segredos sobre o juízo que Deus estaria lançando sobre os seres humanos por causa do pecado, né? O pecado que estava já extrapolado, já estava além da conta, mas que Noé, ele se guardava, ele se manteve firme, se manteve fiel e buscou comunhão com Deus. Nota sempre uma coisa, gente. Eu falei também anteriormente que a tecnologia era tão grande naquela época que Noé teve capacidade de construir uma arca gigantesca, né? E que pode ainda hoje ser vista, né? Que foi feita uma réplica, né? E que está em um dos estados, né? Lá nos Estados Unidos, não sei se é Virgínia ou se é Geórgia, mas está lá. Eu não sei, é um deles. Só pesquisar na internet. A Arca de Noé, modelo da Arca de Noé nos Estados Unidos, que tem lá. Então, olha só. Desse relacionamento íntimo entre Noé e Deus, nasceu uma confiança. E a partir dessa confiança, né, o Senhor começou a falar para Noé o que estava por vir. Eu não orei aqui nessa aula, porque eu estou acompanhando a aula anterior, que foi de 15 minutos, tá bom? Então, eu já orei, já abençoei você também. E o que acontece? Deus começou a falar para Noé alguns segredos, o que estava por vir. Nota uma coisa, nós vemos que Deus tinha esse tipo de comunhão, já um pouco mais para frente, com Abraão, né? Como está registrado em Gênesis, no capítulo 17, que diz, Deus dizendo para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito, né? E essa mesma comunhão, gente, ela continuou, né, com os descendentes de Abraão. Como mostra, né, com o Isaac, com Jacó, né? E isso mostra que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos e que ele deseja que nós desejemos esse relacionamento com ele. Depois de 400 anos de escravidão, os filhos de Israel, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, se enganaram assim completamente com o propósito de Deus. Eles achavam que o propósito de Deus era libertá-los da escravidão. Eles achavam que tudo resumia em herdar uma terra prometida. E quando eu estava preparando essa aula, eu estava me lembrando do filme, né, A Terra Prometida, né, que a Record produziu. E é aquele anseio de chegar à Terra Prometida, depois de Josué, né? E aquela situação toda. Mas não era esse o desejo de Deus. O desejo de Deus era que o povo tivesse comunhão com ele, tivesse um relacionamento com ele, tá? E um relacionamento profundo. E esse relacionamento profundo, ele estava no coração de Deus, que era ter intimidade com o povo, sabe? E ele, né, Deus claramente relata essa intenção, né, através da sua palavra, e fala com toda a nação, conforme está registrado lá em Êxodo, né, capítulo 19, versículo de número 4. Ele diz assim, vocês viram o que fiz ao Egito
E como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim, nota uma coisa. Deus está falando, eu tirei vocês de lá, transportei vocês sobre asas de águia. É claro, aqui é apenas uma, não é literalmente, né? É apenas uma forma de dizer que transportou, que levou, que conduziu, tá bom? E ele disse assim, e os trouxe para junto de mim, né? Quando chega lá no Sinai, lá Deus começa a conversar e falar, mas nota que o Senhor fala diretamente qual era a intenção dele. Deus fala diretamente, mas que queria levar o povo para si. Mas o desejo do povo de Israel era apenas receber a herança. Era apenas ter, sabe, receber a terra prometida. Tem muita gente hoje que não quer ir para o céu, quer fugir do inferno, entende? A pessoa não quer ir para o céu. Ela até deseja. Nota que tem muita gente, nós passamos há pouco tempo por um período aí, né, de uma pandemia, né? E a gente tem muitos crentes aí preocupados se ia morrer, né? E na verdade a preocupação não é se vai para o inferno, ou melhor, que vai para o céu, mas que não quer ir para o inferno, tá? Mas nota que Deus ele fala diretamente para o povo. E olha o que ele diz em Números capítulo 16, versículo 14. O povo respondendo para Deus, tá bom? Olha que o povo responde para Deus. Não nos levaste para uma terra que mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Nota, o coração deles estava interessado no que Deus poderia dar. E não mais do que em quem, melhor dizendo, eles iriam herdar. Moisés várias vezes esclarecia o povo que Deus desejava de verdade se relacionar com eles. Mas o povo de Israel desejava apenas o que eles poderiam receber, tocar e ver, e não aquele que é, e que era a própria terra prometida, a herança para o povo escolhido por ele mesmo. Deus escolheu um povo que herdaria, gente, a terra. Mas a terra, gente, de descanso, não era um lugar, não era um país, era ele mesmo. A terra de descanso é o Senhor, é Deus, tá? Deus buscou a companhia de Israel desde sempre. Olha, veja o que profeticamente diz em Jeremias 7, 25 e 26. Desde o dia em que vossos pais saíram do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvido, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Nesse caso aqui, gente, olha o que estava acontecendo. Jeremias já estava profetizando o cativeiro do povo lá em Babilônia. E nota que ele está dizendo o seguinte: olha, desde quando seus pais saíram lá do Egito, eu estou indo até eles, conversando com eles, eu estou profetizando, eu estou enviando meus servos para de dia, de madrugada, de noite, falar a respeito do juízo, e vocês não estão dando ouvido. O povo estava agora já sentado na terra, e agora eles estavam simplesmente, gente, eles estavam simplesmente agora, depois de estar assentado na terra, desobedecendo a Deus, e Deus estaria um juízo sobre eles. Assim como trouxe juízo lá na época de Noé, estava trazendo um juízo também agora sobre o povo de Israel. Queridos, queridas, é necessário que a gente entenda os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, tá?
não queira fugir do inferno. Deseje Deus, deseje comunhão com Deus, deseje herdar Deus para a sua vida. Deseje ter Deus, deseje buscar a presença de Deus, deseje ser íntimo de Deus, tá? Então, nota que quando Jeremias profetiza isso, ele dá uma sentença, ele diz assim, olha, vocês endureceram, vocês não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos para mim, mas endureceram a cerviz e fizeram pior do que seus pais. Entende? O povo na época de Jeremias estava fazendo pior do que na época lá de Moisés. Estava fazendo pior ainda, tá? Porque eles já tinham herdado a terra, eles já estavam já na terra. Aquela terra que Deus havia prometido, que eles tanto queriam, terra que manava leite e mel. Então, agora, eles estavam na terra, mas eles estavam, ó, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, eles simplesmente estavam fazendo, sabe o que, gente? Eles estavam desejando agora as questões ali da terra, né, do povo ali. Eu vou tentar aqui terminar rapidinho essa parte, que eu queria falar para vocês uma coisa que eu ouvi, né, que Deus falou no meu coração. Então, olha só, a maior evidência, gente, de que Deus sempre desejou ter um relacionamento pessoal com a humanidade foi quando ele veio através de Jesus Cristo. Tá? Veio as próprias palavras, veio através do próprio Cristo. E veja as próprias palavras de Jesus. Ele diz assim em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, gente? O que se havia perdido? Era o povo? Não, gente. O que se havia perdido era a comunhão, o relacionamento. É isso que Jesus está dizendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido, literalmente, no pecado, porém também buscar o que se havia perdido, que era um relacionamento com Deus, desde lá do início, tá? Então, olha só, assim como Enoque e Noé desejaram ter íntima comunhão com Deus, nós também necessitamos de nos relacionar com Deus através de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da Bíblia, que é a palavra de Deus. Gente, é necessário que a gente entenda isso. É necessário que você, que nós entendamos a necessidade de termos um relacionamento com Deus, desejarmos ter comunhão com Deus, tá? Porque esse era o desejo de Deus desde o início, quando ele, na virada do dia, ia lá, conversava com Adão, e ele queria saber qual foi os projetos que Adão havia executado aqueles dias. A própria humanidade, Deus continuou desejando buscar comunhão. Enoque buscou comunhão com Deus e ele foi ouvido. E ele foi realmente, né, ele teve essa comunhão. Mais ainda, logo depois que Enoque, né, foi arrebatado, né, o povo continuou ali, aquela situação de pecado e tudo mais, e Deus agora encontra um outro homem, Noé, que desejou andar com Deus, desejou ter comunhão com Deus, como disse aqui em Gênesis 6:9, Noé andava com Deus. Gente, é necessário que a gente deseje andar com Deus. É necessário que eu e você tenhamos anseio, tá? De ter Deus ao nosso lado, de buscar a presença de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicadíssimos, dias em que nós estamos vendo as coisas cada dia piorar. Mas nota que se você ler a palavra de Deus, você vai ver que tudo isso acontecia, né? E a gente viveu algumas questões muito complicadas no passado. Eu vou terminar essa aula, porque para não ficar muito extensa, né? Uma aula de 15 minutos, eu acho que até um tempo muito grande, mas como é vídeo, né? A gente acaba falando um pouquinho mais. Mas eu queria que você depois, né? Aqui visse um outro vídeo que eu vou colocar aqui, que não vai ser aula, que não vai ser
É continuação dessa aula, mas mas é continuação de uma aula de algo que acontecia já no tempo de Jeremias, porque Deus trouxe juízo na época de Jeremias. Então é um parênteses que nós vamos abrir. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, abençoe sua família, abençoe seu coração. E eu oro por você nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, da vitória, da graça, da entendimento. Abre o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ela tenha desejo de buscar a tua presença. Eu te abençoo tua casa, tua família, e para que haja prosperidade espiritual, financeira, saúde ao teu corpo, à tua casa, e que teus filhos sejam salvos, libertos e que busquem a presença de Deus também. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.